O livro do profeta Miqueias, no capítulo 4, ele nos tem um tema que nos fala da justiça das nações. O profeta Miqueias viveu num contexto em que a parte do norte de Israel, o reino já estava dividido, e a parte do norte teve a invasão do grande império assírio, do qual o rei era Senaqueribe. E este império assírio também fez incursões contra a parte sul, a parte de Judá. E o profeta Miqueias, contemporâneo do profeta Isaías, do qual o rei era Ezequias, ele foi chamado por Deus para profetizar, e nós vemos no seu livro o julgamento sendo colocado, julgamento, juízo de Deus contra Israel, contra Judá e contra as nações. E dentro deste contexto, nós encontramos no capítulo 4 o julgamento das nações. Diz o texto: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Estamos vivendo num período de grande turbulência com relação às notícias de atentados, as incursões das nações contra grupos terroristas, e vemos que o mundo em que nós estamos vivendo é comparado como uma verdadeira panela de pressão que pode, de uma hora para outra, explodir numa guerra de maiores proporções. E aqui a palavra de Deus nos fala que nos últimos tempos
Aqui nos fala a visão profética de Miqueias, de um julgamento iminente no curto prazo para os últimos dias, quando o reino messiânico de Deus é estabelecido em Sião. A expressão últimos dias, utilizada, aponta para um novo tempo e que, embora no futuro ainda não revelado, transforma de maneira decisiva o curso da história. A expressão refere-se aqui à era messiânica, a era que o Senhor Jesus reinará sobre a terra. O primeiro advento com a vinda do Senhor Jesus já foi realizada. Mas agora, no segundo advento, se consumará os novos céus e a nova terra. A palavra de Deus nos diz aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, no caso um desses profetas foi Miqueias, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então esses últimos dias vieram com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 21 e 22, que vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então vemos que nesses últimos dias acontecerão essas coisas, essas circunstâncias profetizadas pela palavra do Senhor. Esse verso 1 do capítulo 4 nos fala do monte da casa do Senhor. O monte terreno de Sião prefigurava a realidade celestial, uma realidade em que a igreja do Senhor, ela tem alcançado. Aos Hebreus capítulo 12, nos seus versos 22, diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arroladas nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então a igreja do Senhor tem chegado, e como parte da antiga aliança, o centro religioso terreno foi agora superado pela nova ordem vindoura, como está escrito aos Hebreus, no capítulo 8, verso 13, diz: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, uma situação em que a primeira aliança foi praticamente morta, e a partir do momento que outro profeta, Jeremias, ele prenunciou uma nova aliança, e o Senhor, ele disse isso em Mateus capítulo 26, verso 26, falando do seu sangue, desta nova aliança que ele tem estabelecido, e de maneiras que o monte da casa do Senhor, que prefigura
o Monte Sião, uma realidade espiritual da qual nós aguardamos, temos essa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, nesse verso 1, ainda de Miqueias, nos diz que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Isto é, significa divindades pagãs que tinham seus montes sagrados com seus templos, e a casa do Senhor ela estará estabelecida acima, elevada acima desses cimos dos montes. A casa eterna de Deus, ela será estabelecida entre as nações como o centro da verdadeira adoração. De maneiras que hoje encontramos muitas guerras, muitos temores, muitas situações em que deixam aflitivas as pessoas. E qual a causa das guerras? A causa das guerras é o pecado. Sim, o pecado. Mais uma vez, o pecado. O pecado tem trazido consequências funestas para a vida do ser humano. Deus tem procurado ajuntar, mas o pecado divide. Deus tem demonstrado amor, mas o pecado gera o ódio. Deus quer estabelecer a harmonia, mas o pecado gera a luta. Deus tem trazido vida, como o Senhor Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundante, mas o pecado gera a morte. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Deus quer a felicidade, o pecado gera a desgraça. Deus quer a paz, o pecado a guerra. Deus quer a humanidade, o pecado a desumanização. Deus quer a compreensão, o pecado a incompreensão. Deus quer o bem, o pecado gera o mal. Deus quer dar liberdade, como o Senhor disse em João capítulo 8, verso 31 e 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pecado, ele gera a escravidão. Deus quer a liberalidade, o pecado gera o egoísmo. Então, esses são os grandes exemplos que as lutas, as guerras que nós vemos no mundo atual, são ambições, são um querendo pegar o petróleo do outro. Essas situações geram ambição, geram situações de poder, e isso tudo traz consequências terríveis. São exemplos que nós podemos ver nos noticiários dos nossos dias, pessoas usando, como no caso nosso do Brasil, usando de uma estatal como a Petrobras para adquirir lucro para si. Então são situações que nos deixam perplexos diante dos noticiários. E qual será a solução para tudo isso? A solução é o amor. O amor e o amor. Jesus disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor, ele dá, é totalmente diferente do pecado.
do egoísmo. O amor, ele une. Ao livro de Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre essa questão do amor, da aliança, da paz. Ele diz no capítulo 2, verso 14, porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. A primeira consequência que recebemos é que podemos ter paz com Deus. Antes, os judeus e os gentios não se davam, mas agora, através de Cristo, essa barreira foi superada, foi quebrada, e agora podemos ter paz. O amor, ele tem a capacidade de aproximar. O Senhor Jesus, Paulo escrevendo a respeito do Senhor Jesus, ainda no livro de Efésios capítulo 2, verso 13, ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então o sangue, ele nos aproxima um dos outros, aproxima as nações. O amor, ele desfaz as inimizades. No verso 15 do capítulo 2 de Efésios, Paulo diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então, o amor, ele tem esta capacidade. O amor, ele reconcilia. No verso 16, diz: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E o amor estabelece a paz. Então, fazendo em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E o que faz o amor? O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 até o verso 7, ele diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então isso é o que faz o amor. Somente quando o príncipe da paz, que é o Senhor Jesus, prometido conforme profecias do profeta Isaías, é o que pode realmente trazer paz para o mundo em que nós estamos vivendo. A paz entre as nações não depende de acordos, infelizmente, como o da ONU, como muitos querem fazer, tratados, alianças, cartas. Tudo isso são tentativas que não têm dado resultado. Mas a verdadeira paz, somente quando Cristo vivo está reinando no coração de cada pessoa, assim a verdadeira paz de Deus pode ser experimentada. Que você possa entender isso, que o seu coração esteja na paz de Deus, que somente Jesus Cristo pode proporcionar. Vamos orar. Senhor, vivemos dias difíceis, dias de ódio, de crueldade, dia de perseguição, dias de violência, mas o Senhor Jesus é a paz, e o Senhor prometeu que nos daria essa paz que excede a todo entendimento.
que as pessoas possam desejar o Senhor Jesus Cristo e que a tua paz reine em seus corações. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.